Você já sentiu que alguém parecia interessado em você, mas não dizia nada abertamente? Ou percebeu pequenos gestos que indicavam sentimentos ocultos, mas ficou na dúvida se eram apenas coincidências? O que muitos não sabem é que o inconsciente revela emoções que a mente consciente tenta esconder. Quando uma pessoa sente algo intenso, seu corpo e sua mente reagem antes mesmo que ela perceba. O inconsciente age como um mensageiro silencioso, transmitindo sinais por meio de expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz e até padrões de comportamento. Esses sinais podem ser sutis, mas, uma vez que você aprende a identificá-los, fica muito mais fácil compreender o que alguém sente de verdade. O papel do inconsciente no amor nosso cérebro é dividido entre o consciente e o inconsciente. O consciente é a parte racional, que toma decisões lógicas e analisa situações. Já o inconsciente é a parte emocional, responsável por impulsos, memórias profundas e desejos reprimidos. Ele controla muitas das nossas reações sem que percebamos. No amor, o inconsciente desempenha um papel crucial. Mesmo que uma pessoa tente esconder seus sentimentos, sua mente inconsciente pode agir de forma contrária. Isso acontece porque quando sentimos algo forte por alguém, nosso cérebro ativa gatilhos emocionais que afetam nosso comportamento. Por exemplo, imagine que um homem tenta manter a postura de alguém indiferente, mas sempre que está perto da pessoa que gosta, ele sorri sem perceber, toca o próprio rosto ou mexe nos cabelos. Esses são sinais que o inconsciente está enviando sem que ele perceba. Por que as pessoas escondem seus sentimentos? Muitas vezes alguém pode sentir algo intenso, mas esconder isso por medo, insegurança ou incerteza. Aqui estão algumas razões pelas quais uma pessoa pode reprimir seus sentimentos. Medo da rejeição. O receio de que o sentimento não seja correspondido pode fazer com que a pessoa tente disfarçar o que sente. Orgulho ou ego. Algumas pessoas não querem parecer vulneráveis, então tentam esconder seu interesse. Situações complicadas. Pode ser que a pessoa já esteja envolvida com outra ou tenha medo de mudar a dinâmica da amizade. Dificuldade em lidar com emoções. Algumas pessoas não sabem lidar com sentimentos intensos e acabam negando para si mesmas. Independentemente do motivo, o inconsciente continua enviando sinais, pois as emoções profundas não podem ser completamente reprimidas. A ciência por trás dos sinais inconscientes. A neurociência explica que nosso cérebro responde automaticamente quando estamos perto de alguém por quem temos sentimentos. Isso ocorre porque áreas como o sistema límbico, responsável pelas emoções, e a amígdala cerebral, que processa reações emocionais, entram em ação. Quando gostamos de alguém, nossos níveis de dopamina, o hormônio do prazer, aumentam, fazendo com que fiquemos mais atentos à presença dessa pessoa. Além disso, a oxitocina, conhecida como o hormônio do amor, pode fazer com que nos sintamos mais conectados, mesmo sem percebermos. Essas reações químicas explicam por que algumas pessoas mudam completamente seu comportamento perto de alguém especial. Pode ser que a voz fique mais suave, o sorriso se torne mais frequente, ou até que os batimentos cardíacos acelerem. Como identificar os sinais do inconsciente? Agora que você entende como o inconsciente funciona no amor, o próximo passo é aprender a identificar os sinais que ele envia. No próximo capítulo, vamos explorar um dos sinais mais poderosos: o olhar. Ele pode revelar muito mais do que palavras, e é uma das formas mais claras de perceber o que alguém sente de verdade. Fique atento, porque os próximos capítulos vão ensinar a enxergar o que antes passava despercebido. O olhar é uma das formas mais poderosas de comunicação não verbal. Ele pode revelar emoções, intenções e até sentimentos ocultos que a pessoa tenta esconder. Quando alguém gosta de você, seus olhos falam antes mesmo que as palavras sejam ditas. O mais interessante é que, muitas vezes, a pessoa nem percebe que está demonstrando interesse através do olhar,
pois isso ocorre de forma inconsciente. A conexão visual entre duas pessoas pode despertar emoções profundas. Estudos mostram que o contato visual prolongado libera ocitocina, o hormônio do apego, criando um laço emocional instantâneo. É por isso que olhares intensos podem fazer você sentir que existe algo especial acontecendo, mesmo que a outra pessoa não tenha dito uma única palavra sobre seus sentimentos. Existem diferentes tipos de olhares que podem indicar interesse. Um dos mais comuns é o olhar fixo e prolongado. Se alguém mantém os olhos em você por mais tempo do que o normal, pode ser um sinal de que está fascinado. Quando gostamos de alguém, tendemos a olhar para essa pessoa repetidamente, mesmo que sem querer. Se ele sempre busca seu olhar, mesmo em ambientes movimentados, é porque seu inconsciente o está traindo. Outro sinal clássico é o olhar de relance. Algumas pessoas são mais discretas e, ao invés de encarar diretamente, olham rapidamente e desviam. Esse comportamento indica que a pessoa quer te observar, mas tem receio de ser flagrada. Preste atenção se ele te olha quando acha que você não está percebendo e desvia imediatamente quando seus olhos se encontram. Esse é um sinal forte de que existe algo mais acontecendo dentro dele. Além disso, o tamanho da pupila pode ser um indicador poderoso. Estudos científicos demonstram que as pupilas dilatam quando vemos algo que nos agrada ou desperta nossa emoção. Se você estiver conversando com alguém e perceber que as pupilas dele estão mais dilatadas do que o normal, isso pode ser um reflexo inconsciente da atração que sente por você. Claro, a iluminação do ambiente também influencia nesse fator, mas se isso acontecer com frequência, é um sinal a ser considerado. A frequência do contato visual também revela muito. Se uma pessoa olha para você várias vezes em curtos intervalos, mesmo sem conversar diretamente, significa que você chamou sua atenção de uma forma especial. Em alguns casos, ele pode até tentar disfarçar esse comportamento, mas o inconsciente fala mais alto. Além do contato visual direto, há também o olhar acompanhado de outros sinais sutis, como um leve sorriso no canto dos lábios ou uma sobrancelha que se ergue involuntariamente. Esses pequenos gestos complementam o olhar e indicam um interesse genuíno. Outra forma de perceber o que o olhar revela é durante uma conversa. Se ele mantém o olhar fixo nos seus olhos enquanto você fala, é um sinal de que está realmente interessado no que você tem a dizer. Agora, se ele alterna entre olhar para sua boca e para seus olhos, isso pode indicar um desejo inconsciente de te beijar. O olhar também pode transmitir nervosismo. Algumas pessoas, ao perceberem que estão demonstrando interesse pelo olhar, começam a piscar mais rápido ou desviar com frequência. Isso acontece porque a mente consciente tenta controlar algo que o inconsciente já revelou. Por outro lado, se alguém evita completamente olhar nos seus olhos, pode ser um sinal de que está reprimindo sentimentos. Se a pessoa sempre olhava para você antes e de repente começa a evitar o contato visual, pode ser porque está tentando esconder algo que sente. Entender os sinais do olhar é uma ferramenta poderosa para decifrar emoções ocultas. Muitas vezes, um simples olhar pode responder perguntas que as palavras não conseguem. No próximo capítulo, vamos explorar a linguagem corporal e como o corpo revela sentimentos sem que a pessoa perceba. Afinal, o inconsciente não se expressa apenas pelos olhos, mas por todo o corpo. Se os olhos são a janela da alma, o corpo é o espelho do inconsciente. Muitas vezes, mesmo quando alguém tenta esconder seus sentimentos, a linguagem corporal acaba entregando a verdade. Isso acontece porque nosso cérebro reage automaticamente a emoções intensas, enviando sinais físicos que escapam ao nosso controle consciente. Quem aprende a ler esses sinais consegue enxergar além das palavras e entender o que alguém realmente sente. Um dos primeiros sinais que indicam interesse é a inclinação do corpo. Quando gostamos de alguém, tendemos a nos inclinar levemente em sua direção sem perceber. Se você está conversando com alguém
e essa pessoa sempre inclina o corpo para perto de você, é um forte indicativo de que ela sente uma conexão especial. Isso acontece porque, inconscientemente, queremos reduzir a distância física entre nós e a pessoa que nos atrai. Outro sinal poderoso é o toque involuntário. Se ele toca levemente seu braço durante uma conversa, ajeita algo na sua roupa ou encosta em você de maneira sutil, isso pode ser um reflexo do desejo inconsciente de estabelecer uma conexão física. Além disso, observe se ele toca o próprio rosto ou cabelo enquanto fala com você. Esse tipo de comportamento indica nervosismo e um esforço inconsciente para parecer mais atraente. A posição dos pés também é um detalhe que revela muito. Estudos sobre linguagem corporal mostram que, quando estamos interessados em alguém, nossos pés geralmente apontam na direção dessa pessoa, mesmo que estejamos conversando com outras. Se ele estiver em um grupo, mas seus pés estiverem voltados para você, significa que sua presença é a mais importante para ele naquele momento. Além disso, observe a postura geral. Pessoas que se sentem atraídas por alguém tendem a se abrir mais fisicamente, deixando o peito exposto e mantendo os ombros relaxados. Se ele se mantém virado para você, mesmo que outras pessoas estejam por perto, isso mostra que sua atenção está focada em você. Por outro lado, se alguém se afasta ou cruza os braços, pode ser um sinal de desconforto ou tentativa de ocultar emoções. O espelhamento é outro comportamento involuntário que revela atração. Esse fenômeno ocorre quando uma pessoa começa a imitar seus gestos sem perceber. Se você mexe no cabelo e ele faz o mesmo pouco depois, ou se cruza as pernas e ele imita o movimento, isso significa que seu inconsciente está criando uma conexão automática com o seu. Esse tipo de sincronia é um indicativo de que ele se sente à vontade e envolvido emocionalmente. O tom de voz e a forma como ele fala também podem entregar sinais sutis. Quando estamos interessados em alguém, nossa voz tende a se tornar mais suave e envolvente. Além disso, pode haver pequenas pausas durante a conversa, como se ele estivesse tentando prolongar o momento com você. Se ele ri mais quando está perto de você, mesmo de coisas simples, é um claro indício de que sua presença o faz se sentir bem. Outro comportamento interessante é a inquietação. Se ele mexe no relógio, brinca com a gola da camisa ou movimenta as mãos sem motivo aparente, isso pode indicar que está nervoso e tentando controlar a ansiedade. Esse tipo de atitude ocorre quando alguém sente uma forte atração, mas não sabe como expressá-la. Por fim, preste atenção nos sinais combinados. Um único gesto pode ser apenas um hábito, mas quando vários sinais aparecem juntos, como inclinação do corpo, contato visual prolongado, toques sutis e espelhamento de movimentos, é quase certo que o inconsciente dele está gritando por você. A linguagem corporal é um reflexo autêntico dos sentimentos ocultos. Muitas vezes as palavras podem ser ensaiadas, mas o corpo dificilmente mente. No próximo capítulo, vamos explorar os pequenos detalhes do dia a dia que podem revelar ainda mais sobre os sentimentos dele, mesmo quando ele tenta escondê-los. Muitas vezes, os sinais mais evidentes de que alguém sente algo por você não estão em grandes gestos ou declarações diretas, mas sim em pequenos detalhes do dia a dia. O inconsciente age de forma sutil, deixando escapar comportamentos que parecem casuais, mas que, quando observados com atenção, revelam um padrão. Esses detalhes não são coincidência, mas sim indícios de que a mente dele está constantemente voltada para você, mesmo que ele tente esconder. Um dos sinais mais comuns é a presença constante. Você começa a notar que essa pessoa sempre aparece nos mesmos lugares que você, seja no trabalho, na faculdade ou até em locais onde você costuma frequentar no tempo livre. Claro, pode ser apenas uma coincidência se isso acontecer uma ou duas vezes, mas se ele sempre parece estar por perto, mesmo sem um motivo aparente, é possível que esteja buscando proximidade sem se dar conta. O inconsciente dele o leva até você,
pois estar perto se tornou algo importante para ele. Outro indício forte é quando ele menciona assuntos que só vocês dois sabem. Pode ser uma piada interna, um detalhe sobre algo que você gosta ou até uma referência a uma conversa que tiveram semanas atrás. Isso demonstra que ele presta atenção no que você diz e, mais do que isso, armazena essas informações porque elas têm um significado especial para ele. Quando gostamos de alguém, nosso cérebro tende a gravar detalhes sobre essa pessoa. E esses pequenos lembretes que ele solta no meio das conversas são sinais claros disso. O interesse em sua vida também é um grande indicador. Se ele sempre pergunta como foi o seu dia, se preocupa quando você está triste ou demonstra curiosidade sobre coisas aparentemente simples, é porque ele se importa mais do que deixa transparecer. Preste atenção na forma como ele faz essas perguntas. Se há um esforço genuíno para manter a conversa e conhecer melhor seu mundo, é porque há um interesse emocional por trás. Outro detalhe sutil, mas revelador, é quando ele muda seu comportamento quando você está por perto. Pode ser que ele fique mais animado, tente impressioná-la de alguma forma, ou até fique um pouco nervoso. Algumas pessoas falam mais rápido, outras se tornam mais atentas. E há aquelas que tentam agir de forma mais descontraída. Essas mudanças de atitude ocorrem porque, inconscientemente, ele quer causar uma boa impressão e ser notado por você. O jeito como ele reage quando você interage com outras pessoas também pode ser um indicativo forte. Se ele fica mais sério ou demonstrar um leve incômodo quando você dá atenção para outra pessoa, pode ser um sinal de que sente algo mais profundo e tenta controlar isso. Mesmo que ele não diga nada, suas expressões faciais ou mudanças sutis no comportamento podem denunciá-lo. Outro ponto importante é a frequência com que ele te envia mensagens ou interage com você nas redes sociais. Se ele sempre encontra um motivo para puxar assunto, curte suas postagens ou comenta em coisas que você compartilha, é porque, de alguma forma, quer manter um laço de conexão, mesmo que de maneira indireta. O inconsciente dele busca formas de permanecer presente em sua vida, e essas pequenas interações virtuais são uma maneira discreta de demonstrar isso. Além disso, observe se ele se lembra de datas importantes para você. Se ele menciona seu aniversário sem que você tenha falado, lembra de eventos especiais ou até de detalhes do seu dia a dia, é porque você ocupa um espaço significativo na mente dele. O cérebro registra o que é importante e quando ele se lembra de coisas sobre você, mesmo sem precisar, é um grande indicativo de que você está nos pensamentos dele com mais frequência do que ele mesmo imagina. Por fim, um dos sinais mais certeiros é quando ele faz pequenos gestos de cuidado. Pode ser algo simples, como oferecer ajuda quando você precisa, trazer um café sem que você peça, ou até demonstrar preocupação se perceber que você não está bem. Esses gestos podem parecer triviais, mas carregam uma intenção emocional por trás. Ele não faz isso com todo mundo, mas sim com você, porque, no fundo, o inconsciente dele deseja estar presente e ser alguém especial na sua vida. Nenhum desses sinais, isoladamente, significa que ele está apaixonado. Mas quando você percebe vários desses comportamentos juntos, é um forte indício de que o inconsciente dele está gritando por você. Pequenos detalhes revelam grandes verdades, e entender esses sinais pode ajudá-la a enxergar o que antes parecia apenas coincidência. No próximo capítulo, vamos explorar como você pode responder a esses sinais e dar o próximo passo, sem medo. Agora que você já sabe identificar os sinais sutis que o inconsciente dele está enviando, surge a grande questão: o que fazer a partir daqui? Como reagir de maneira natural, sem pressionar, mas ao mesmo tempo sem deixar a oportunidade escapar? A resposta está na reciprocidade, na sutileza e na construção de um ambiente seguro para que os sentimentos aflorem naturalmente. O primeiro passo é confirmar os sinais. Nem sempre um gesto isolado significa que há interesse romântico, mas quando vários comportamentos se repetem,
as chances de que ele sinta algo são altas. Portanto, antes de tomar qualquer atitude, observe mais um pouco. Veja se os olhares continuam, se a presença dele sempre coincide com a sua, se ele se lembra dos detalhes e busca sua atenção de maneiras discretas. Essa etapa é essencial para evitar equívocos e para que você tenha mais segurança ao agir. Uma das melhores formas de estimular essa conexão é através do espelhamento. Assim como ele pode estar reproduzindo inconscientemente os seus gestos, você pode fazer o mesmo com os dele de forma sutil. Se ele se inclina para perto de você durante uma conversa, faça o mesmo. Se ele fala com um tom de voz mais suave quando está com você, reduza um pouco o seu tom também. Esses pequenos ajustes na sua linguagem corporal podem criar um ambiente confortável e instintivamente familiar para ele, fortalecendo a conexão emocional. O contato visual também é uma ferramenta poderosa. Se ele olha para você com frequência, retribua o olhar, mas sem exageros. O ideal é sustentar o olhar por um segundo a mais do que o habitual antes de desviar, pois isso transmite confiança e cria uma tensão positiva entre vocês. Além disso, um leve sorriso enquanto vocês trocam olhares pode quebrar qualquer barreira e deixá-lo mais à vontade para dar um passo adiante. Outra estratégia eficaz é criar oportunidades para interações mais próximas. Se ele já demonstrou interesse, mas ainda não tomou uma atitude mais clara, facilite a aproximação. Convide-o para tomar um café. Peça ajuda em algo simples ou compartilhe uma experiência pessoal que abra espaço para uma conversa mais profunda. Isso mostra que você também está aberta para essa conexão, sem que ele sinta a pressão de precisar agir imediatamente. O humor também pode ser um grande aliado. Quando estamos interessados em alguém, tendemos a rir mais e a querer impressionar a outra pessoa. Se ele faz piadas ou busca arrancar sorrisos seus, entre no jogo. Responder de forma leve e descontraída cria um ambiente de conforto e permite que ambos se sintam mais à vontade para se aproximar sem medo do julgamento. Além disso, valorize os pequenos gestos dele. Se ele faz algo gentil, mesmo que simples, reconheça e agradeça. Um elogio sincero sobre algo que ele fez por você pode incentivá-lo a continuar demonstrando interesse e a sentir que seus esforços são apreciados. A reciprocidade é essencial para que ele se sinta encorajado a dar passos mais firmes na direção de um envolvimento mais profundo. Por outro lado, se ele demonstra sinais claros de interesse, mas ainda parece hesitante, pode ser por medo da rejeição. Muitos homens têm dificuldade em expor seus sentimentos por receio de não serem correspondidos. Nesses casos, deixar pistas de que você também está interessada pode ser o empurrão que ele precisa. Pequenos toques sutis, elogios espontâneos e uma presença constante podem ajudá-lo a ganhar mais confiança. No entanto, também é importante respeitar o tempo e o espaço dele. Se mesmo com todos esses sinais ele não avança, pode ser que ele esteja lidando com questões internas que o impedem de se abrir completamente no momento. Nem sempre o que o inconsciente deseja pode ser concretizado de imediato, e isso deve ser respeitado. Se for o caso, continue sendo natural, sem cobrar ou esperar uma resposta imediata. O mais importante é agir com autenticidade. Forçar uma situação ou tentar manipular os sentimentos dele pode acabar afastando-o em vez de aproximá-lo. O melhor caminho é criar um ambiente onde ele se sinta seguro para se expressar e tomar a iniciativa quando se sentir pronto. No fim das contas, as maiores conexões acontecem quando duas pessoas estão em sintonia, e isso só pode acontecer se ambos se permitirem ser verdadeiros um com o outro. Se ele sente algo por você e você também sente por ele, os sinais continuarão surgindo e, naturalmente, o próximo passo será dado no tempo certo.